Sofonias 3, versículo 9 somente. Esse texto nos fala a respeito do castigo dos infiéis, mas fala a respeito da promessa feita aos fiéis. E o versículo 9 eu entendo que nos diz respeito a partir do sacrifício de Jesus Cristo. O Senhor nos purificou para desta forma sermos. Sofonias 3, versículo 9 diz assim: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo Espírito. Aleluia! Deus Santo bendito, nós te louvamos e te agradecemos, porque através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, o Senhor nos purificou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos remiu, Senhor. O Senhor nos deu lábios puros para que te invoquemos e para que te sirvamos, Senhor. Obrigada pelo dom do teu Espírito que o Senhor derrama sobre nós, porque desta forma nós somos um, cada um de nós com o nosso irmão, e nós somos um com o Senhor, assim como o Senhor Jesus nos prometeu. Derrama sobre nós a tua graça nesta tarde, Senhor. Estamos aqui para te invocar, estamos aqui para te servir e ansiamos pela tua presença. Recebe o nosso louvor, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos essa tarde. Oh, Senhor, vamos se conectar ao Pai essa noite. Oh, Senhor, que o teu reino venha aqui, Jesus. Que o teu reino chegue até nós, meu Pai. Vamos cantar assim. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Todos juntos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
a tua igreja te adora. Vamos todos do reino. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Todos juntos, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Vamos adorar essa noite. Você que é igreja, vamos adorar o Senhor essa tarde, vamos. Oh, seu reino é sempre eterno, Jesus. Teu reino é sempre eterno, Jesus. Oh, teu reino é sempre eterno, bondade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja, a tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluias. Vire pro irmão, tá do seu lado, diga: Deus vai mudar a sua história hoje. Oh, se caranarabaxê. Exaltado, Senhor. És o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado
desejado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. Vamos atrair o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. És o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem. Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Vamos atrair o noivo aqui essa noite. Eu já posso ouvir. Vamos atrair o Espírito de Deus. Vamos lá, quando estão dispostos a atrair o Rei. Eu já posso ouvir o som que atrai. Levanta a sua voz e diga: eu já posso ouvir o som. Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai. Pode entrar, Jesus, a casa é sua. Tu és bem-vindo aqui. Vamos convidar Jesus, pode entrar. Pode entrar, Jesus, a casa é sua. Tu és bem-vindo aqui. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar, Jesus, a casa, e vem queimar tudo aqui. Tu és santo. Santo é. Vamos cantar santo. Tu és. Vamos, levanta a sua voz. Santo és. Tu és santo. Santo. Santo é o Senhor. Oh, aleluias. Santo, santo, santo. O ambiente está profético, vamos dizer santo, santo, santo.
Vamos adorar o Senhor, vamos. Rasgue a carne, vamos adorar. Santo é o Senhor, Tu és santo, santo é o Senhor. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Vamos dizer como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo. Eu nunca vi um nome igual ao teu. Como eu amo seu nome. Tens um nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais. E não há outro amor que se compare ao teu. E queimam, estremeçam. O Rei da Glória chegou. O Rei da Glória chegou. E queimam, estremeçam. O Rei da Glória chegou. O Rei da Glória chegou. Vamos encher esse local de adoração a Deus. Vamos encher esse ambiente de adoração. Você não veio aqui para olhar para o baterista, para olhar para o baixista, nem para o som do violão. Você veio aqui para adorar o Senhor. Já foi uma vitória você sair de casa. Satanás tenta roubar a sua bênção. Vamos adorar o Senhor, vamos. Shema Baba Shema ai, 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 ai. Oh, Machekada Madada Baba. E tu és santo. Santo é o Senhor, Tu és santo.
Não cesse a sua adoração, meu irmão. O Senhor Jesus está aqui. Diga para Ele, se declare para Ele. Fale do seu amor para Ele. Meu coração eu entreguei a Ti. E percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Meu coração eu entreguei a Ti. Aleluia. E percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Você pode dizer isso? Jesus, não há nome mais doce. Jesus, não há nome mais lindo. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus,
Adora Ele. Jesus. Fique à vontade aqui, Jesus. Jesus. Aleluia. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Em tempos de guerra, talvez sem forma e vazio esteja o teu viver, mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus se ouvirá. Aleluia! Se é tempo de chorar, aleluia, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Você crê? A dupla honra em dias de vergonha, a esperança em tempos de guerra. Talvez sem forma e vazio esteja o teu viver, mas o haja de Deus, o haja
haja cura, haja vida, haja unção, libertação, alegria, avivamento, santidade. Haja cura, haja vida, haja unção, libertação, alegria, avivamento, santidade. O haja de Deus se ouvirá. Haja unção, libertação, alegria, avivamento, santidade. Haja cura, haja vida, haja unção, libertação, alegria, avivamento. Se é tempo de chorar, aleluia, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Receba o haja de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Graças a Deus. E a cada dia o Senhor nos dê a graça dele. Amém? Amados, eu gostaria de estar lendo o texto que está... Eu estou me ouvindo bem, obrigada. O texto que está em Lucas 24. A partir do versículo 13. Assentados mesmos, como estão, podem permanecer. Mesmo sendo a leitura principal, eu vou estar lendo um texto grande. Amém? Todos acharam? Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante, diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não reconhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram.
E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao 3º dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Vamos orar. Deus santo e bendito, temos lido a tua palavra. Nós percebemos que, como seres humanos, algumas vezes as coisas que nos são ensinadas não entram no nosso entendimento. Mas nós necessitamos de ti, do Espírito Santo, para que nos abra o nosso entendimento, para que possamos compreender tudo o que o Senhor já nos falou e tudo o que o Senhor tem para nos falar. Fala conosco nesta hora, é o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, esse texto, ele tem vindo sempre ao meu coração nos últimos dias. Existe o hino que nós vamos cantar depois, né, a respeito dessa passagem. Mas algumas coisas o Senhor tem falado comigo nesses dias e eu quero compartilhar com vocês. Eu acho interessante que nós sabemos, Deus, desde o Gênesis, Ele fala a respeito de Jesus. Quando foi dada a sentença a Maria, depois dela ter comido do fruto que lhe era proibido, Deus falou então que ela teria filhos com dores e que ela seria sujeita ao seu esposo. E deu primeiramente a sentença a Adão, que ele teria que trabalhar com o suor do rosto, porque a terra se tornou amaldiçoada pelo pecado dele, pela desobediência dele. Então iriam nascer, além da comida, iria nascer também espinhos e ervas daninhas. Então a terra deveria ser cultivada. E para Satanás também foi decretada a sentença de que um dia iria nascer da mulher, que nós sabemos hoje que é Jesus Cristo, que iria pisar a cabeça da serpente. A serpente ainda iria lhe morder o calcanhar, mas a serpente seria destruída. E nós sabemos que por todas as Escrituras foi proclamado a realidade do que viria a acontecer com Jesus Cristo. E naquele tempo, muitos não entenderam. E quando veio Jesus, então, muitos continuaram sem entender. Mesmo com Deus ali, Emanuel, Deus conosco, Deus encarnado, que falava com autoridade admirável, porque não era alguém que falava de algo que lhe foi ensinado em letras, mas era alguém que estava lá quando tudo isso aconteceu. Jesus, a palavra diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele fez todas as coisas. E ele estava esse tempo todo. E foi ele também que instruiu, juntamente com o Espírito Santo, com Deus Pai, tudo que foi escrito a respeito do que ele mesmo seria ao vir à terra. Mas os judeus não entenderam. Os que tinham a lei e as escrituras, a maioria não entendeu. Graças a Deus, por aqueles que entenderam, em parte, alguma coisa. E então Jesus pôde desenvolver o seu ministério, porque a Bíblia nos diz que Jesus, ele agia conforme ele encontrava fé nos corações. Então ele encontrou fé em alguns corações e ele desenvolveu o seu ministério e se cumpriu tudo o que havia sido escrito que sobre ele iria acontecer. Então, assim como está
escrito no Gênesis, Satanás mordeu-lhe o calcanhar, ou seja, Satanás fez com que ele fosse crucificado e ele fosse morto. E, na verdade, aquilo ali não era uma derrota, era o cumprimento, era a solução, era justamente a vitória para nós. Porque através daquilo, Jesus pisou na cabeça de Satanás. Através daquele ato, Jesus nos deu hoje poder para pisar serpentes e escorpiões. É o poder que Ele nos dá, através do nome dEle, por causa do sacrifício dEle. E aí aqueles discípulos que seguiram todo o ministério de Jesus, os 3 anos e meio que Jesus esteve exercendo o seu ministério, aqueles discípulos acompanharam tudo e ouviram tudo, mas quando chegou a hora que tudo estava para acontecer, já Jesus também os preveniu que eles iriam fugir. Eles iriam fugir. Isso já estava previsto. Agora, o que nos admira é que eles, tudo bem, sentiram medo. Jesus precisava, fazia parte, ele precisava ficar sozinho mesmo. Mas o que nos surpreende é eles não entenderem. Eles continuavam sem entender o que estava acontecendo. E não é diferente conosco hoje. Nós que recebemos a graça de um dia ouvir as boas novas do Evangelho, que um dia tivemos a oportunidade de nos ser apresentado Jesus Cristo, e que a fé, pelo chamado do Espírito Santo, nos abriu o entendimento ao ponto de recebermos a Ele como nosso Senhor e Salvador, a compreender todo o plano de salvação e nos incluir nele. Graças a Deus por isso, porque nós fomos chamados e fomos escolhidos. Mas a palavra de Deus também nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 13, algo muito interessante. Sabe, quando eu era adolescente, eu ficava lendo certas coisas, certas situações na Bíblia, e eu ficava pensando assim, gente, como é que esse povo judeu, ele podia saber das coisas, e daqui a pouco ele estava desviado da lei, e ele recebia o livramento do Senhor, daqui a pouco ele abandonava o Senhor, e daqui a pouco ele recebia o livramento, e daqui a pouco ele abandonava o Senhor, e eu achava aquilo um absurdo, como é que pode? E eu olhava os discípulos, que o Senhor os repreendia pela incredulidade, que o Senhor os repreendia porque eles não entendiam o que estava acontecendo. E eu ficava, meu Deus, mas se eu estivesse lá, eu não seria assim. Isso quando eu era adolescente, que eu me achava muita coisa. E aí as circunstâncias foram acontecendo, as situações eu fui vivendo, e eu fui percebendo que a história de Israel muitas vezes se identifica com a nossa. Que a história desses discípulos, tão repreendidos pela sua incredulidade, pela sua inconstância, pela falta de entendimento, se confunde muitas vezes com a nossa. Porque nós, hoje, não podemos nos esquivar de conhecer a palavra. A palavra está em nossas mãos. Hoje em dia a Bíblia pode estar em todos os lares. Ela já foi amplamente distribuída. Já era o tempo em que só os ricos tinham a Bíblia, que só na igreja você podia ler. Pelo menos na maioria dos países, exceto aqueles que são proibidos
por questões religiosas, e ali as pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade, é verdade. Mas nós não temos essa desculpa. E quantas vezes está acontecendo na nossa vida tantas coisas que já foi previsto, que já está escrito, que Jesus, assim como alertou a eles, fica em Jerusalém, porque eu vou ser crucificado, vai todo mundo ficar assustado, porque se tirar o pastor, as ovelhas ficam dispersas, mas vocês têm que ficar em Jerusalém, vocês não podem ir embora. E aí aconteceu aquilo tudo que Jesus falou, e eles estavam indo embora. Lá em Coríntios 13, no versículo, a partir do 9, fala assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como um menino, sentia como um menino e discorria como um menino. Mas logo cheguei a ser homem. Acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Nós precisamos entender que existem coisas a respeito do reino de Deus, a respeito do nosso futuro, a respeito da nossa realidade, a respeito de Deus, que ainda são ocultas a nós. Deus não revela o nosso futuro o tempo todo. Às vezes, com algum propósito, Ele nos dá uma ideia do que vai acontecer. Às vezes, a respeito da situação atual que nós estamos vivendo, a gente não tem compreensão. E quanto mais a respeito de Deus, que Ele, a realidade de Deus, ela é muito maior do que a capacidade da mente humana de entender. E muito pior quando nós tentamos compreender com a nossa mente natural. Aí que até aquilo que a Bíblia diz, a gente não consegue entender. Um pouco mais de Deus a gente consegue entender com os nossos olhos espirituais, mas é uma ínfima parte da realidade de quem Deus é, do que Ele pode fazer e do que Ele quer nos falar. Então, a gente precisa se aperceber de que se a gente não estiver ligado, se a gente não estiver disposto a buscar o entendimento, tanto da realidade espiritual que nós estamos vivendo, quanto da realidade espiritual a respeito das coisas dos céus, a respeito de Deus, se a gente não se empenhar em compreender, a gente vai viver essa vida de mesmice até a morte. A gente precisa buscar o conhecimento de Deus. A gente precisa se esforçar. Algumas pessoas vão e buscam de Deus alguns dons, ou alguns que têm os dons, né? Alguns que não se consideram cristãos o suficiente para receber um determinado dom, vão atrás daqueles que já viu o dom se manifestar, né? Mas muitas vezes se esquece de vir na fonte daquilo que já está escrito, daquilo que já foi falado, porque dá trabalho. Ainda mais o brasileiro, que é um povo que tem muito pouco hábito de leitura. Como assim? Como assim? Tem que ler. Tem que ler. Tem que ler. Porque
que já está escrito. Agora, vocês imaginem se a gente pudesse comparar, então, aqueles discípulos. Imagine Deus aqui, Jesus Cristo em carne, junto com a gente, durante 3 anos e meio, falando, ensinando e mostrando, e a gente sendo testemunha daquilo tudo. Vocês conseguem imaginar isso? Jesus aqui, andando com a gente aqui? Isso aconteceu. Ele aqui, em carne e osso, ensinando, ensinando, ensinando. E nem assim eles entenderam. Hoje nós temos o Espírito Santo que demanda da gente um pouco mais de fé. Porque ele não está aqui aos nossos olhos visíveis. O Espírito Santo é Espírito, mas Jesus estava lá em carne e osso. Tanto mais precisamos buscar o Espírito Santo. Não só pelos dons que ele tem para derramar. Não só por aquele fogo que é maravilhoso. Se eu pudesse, eu vivia aquele fogo, aqueles cultos maravilhosos, todos os dias, habitar na casa do Senhor, todos os dias, que maravilha. A gente saiu agora do encontro com Deus, todos, 100% das pessoas que passam pelo encontro com Deus, na hora de ir embora, se pudesse escolher, não iriam embora, iam viver ali. Por causa da presença de Deus, por causa daquele fogo. Mas o que a gente precisa entender é que vai chegar o dia da gente estar no céu, em que essa realidade vai ser perene. Não vai ter fim. Aquilo vai ser o tempo todo. E vou te dizer, muito mais do que o que vivemos no encontro com Deus. Muito mais, porque como já dissemos, a nossa mente não é capaz de entender a plenitude de Deus, nem tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar. Não, é fato, não é capaz. Mas uma coisa é certa, e essa eu digo com certeza. A gente poderia entender muito mais de Deus se a gente se esforçasse. Se nós não somos capazes de compreender a plenitude de Deus, nós somos capazes de compreender muito mais do que compreendemos hoje. Isso é fato. E eu digo isso com pesar no meu coração. A gente precisava ler as Escrituras, buscando o tempo todo a presença do Espírito Santo para nos ensinar. E isso deveria ser de verdade o nosso combustível. Deveria ser de verdade o nosso anseio. Não deveria ser apenas um breve momento ou uma obrigação, ou talvez apenas as palavras de uma canção, como diz a música da Terra Seca. Você canta que anseia Deus, você canta que acorda apaixonado, passa o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite eu acordo te chamando. Que dia que isso aconteceu contigo? Me fala. Qual foi o dia que você acordou apaixonado por Deus? Que você passou o dia chamando por Ele, que você passou o dia ansiando pela presença dEle, e que você acordou de madrugada, ai, eu quero Deus, qual foi o dia que isso aconteceu? Mas eu não estou falando isso para você deixar de cantar, não. Eu quero que a sua vida seja assim. Mas a única pessoa que pode buscar isso é você. Se você acordar pensando no seu trabalho, nas suas tarefas, passar o dia preocupado com a conta que tem para pagar e acordar desesperado porque não tem o dinheiro para o dia seguinte, é isso aí que é o teu Deus.
Porque é isso aí que a gente vê a realidade. Acorda de madrugada, preocupado com a conta, ou com um problema, ou nem dorme, né? Ou nem dorme. Passa o dia apaixonado e a noite também. Seja o dinheiro, seja a preocupação, seja o coronavírus. O pós-encontro foi ótimo, né, irmã? Eu queria ter gravado aquele pós-encontro. Eu queria ter gravado para a gente ficar ouvindo aquilo todo dia, o tempo todo dia, o dia inteiro. Tem uma música assim também, não tem? Todo dia, o dia inteiro, todo dia, o tempo todo, não tem? Tem uma música também. Tem música para tudo. O que a gente precisa buscar, isso depende de cada um. A gente precisa buscar que tudo isso que a gente sonha em ser, em tudo isso que a gente acha bonito em quem já é mais um pouquinho, que isso seja realidade para a gente. A gente tem que parar de viver de ilusão e de utopia e começar a viver realidades extraordinárias. É isso que nos foi oferecido por Jesus. Uma realidade sobrenatural. Experiências com Deus. Vida de milagres. Vida da presença do Espírito Santo. E a gente, dia após dia, se conformando com aquela mesmice. Com aquela aguinha com açúcar. Ah, hoje não deu. E aí o que acontece? Os espinhos da vida, que Jesus fala na parábola do semeador, vão sufocando a semente. E a tendência é a morte. A tendência é a morte. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Vamos lá. Agora vamos animar. A esperança. Tem hino para tudo, pastor. Vamos só cantar? Vamos só cantar? Depois. A esperança. A irmã acabou de cantar, né? Em dias. Mas também tem a esperança para o ferido como árvore cortada. Então, tomara que a gente chegue à conclusão de que nós estamos a ponto de ser cortados. Porque Jesus falou, a árvore que não dá fruto, ela é cortada. Ele falou isso. Você acredita só na parte que Jesus prometeu o céu? É só nessa parte que você quer acreditar? Depois não vai dizer que ninguém te contou. Ele fala que a árvore que não dá fruto é cortada, tá? E a que dá fruto é limpa para dar mais frutos ainda. Então, se você está reclamando das lutas, pare e presta atenção se essa luta que tu está passando não é Jesus te limpando. Presta atenção. Nós precisamos ter olhos espirituais para aprender com tudo o que nos acontece. Porque a promessa que nos foi dada é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Tanta coisa que a Bíblia nos fala. E a gente chorando, e a gente sofrendo. Mas eis a boa notícia. A boa notícia. Sabe o que é que eu percebi nesse texto aqui? Nós costumamos entender que os apóstolos eram os únicos discípulos de Jesus. A gente costuma entender se a gente não prestar atenção no que está lendo. Porque somente lá no envio, quando Jesus enviou os 70 para irem de aldeia em aldeia, de 2 em 2, né? 70 não são 12, né? Então, haviam mais discípulos, inclusive em que Jesus colocou o poder de expulsar os demônios, de curar enfermos, além dos 12. Certo? Vamos começar a abrir o nosso entendimento. 12 foram escolhidos como apóstolos, mas Jesus tinha muitos discípulos. Muitos discípulos. E a gente precisa perceber a diferença entre os discípulos, porque muitos
Agora que a gente está no propósito de discipulado, que bom, eu quero ser discípulo de Cristo, então eu vou entrar no propósito de discipulado, eu quero ser discípulo. Mas a gente precisa até entender que tipo de discípulo a gente está se tornando. Existiam os apóstolos, aqueles 12 que o Senhor Jesus nomeou como principais. Mas existiam outros discípulos que eu vou dizer, não eram exatamente em nível de inferioridade, como nós vamos perceber em breves momentos. Além dos 70 que foram enviados naquela ocasião, ainda tantos outros discípulos andavam com Jesus. Tanto que quando em Atos dos Apóstolos, Pedro, vai falar que por conta de Judas Iscariotes ter saído do grupo, que eles iriam eleger um outro para se assentar, para completar os 12, para ser elegido como apóstolo, ser eleito, né? Seja como for, para ser colocado como apóstolo, eles foram, os requisitos para que essas pessoas fossem cogitadas seriam que estivesse desde o início, desde o batismo de João, acompanhando todo o processo. E ali, dentre aqueles que estavam ali, eles identificaram 2, que estavam desde o princípio e não eram dos 12 apóstolos. Eram outras pessoas. E foram então colocadas na posição que era de Judas Iscariotes. E havia também aqueles que recebiam a cura de Jesus, recebiam a salvação, porque Jesus dizia, vai, porque a tua fé te salvou. Essas pessoas que não ficavam ali o tempo todo com Jesus, não acompanhavam o ministério, mas receberam a salvação e eram discípulos de Jesus, porque não tem como você receber a salvação e não estar vinculado a Ele, certo? Então existiam discípulos que não andavam com Jesus. Um exemplo, aquele homem que era endemoniado, o gadareno, né? Ele recebeu ali a libertação de Jesus. Jesus, olha que coisa linda, foi para aquela localidade especificamente para libertar aquele homem. Porque ele foi, curou aquele homem, libertou aquele homem e saiu. Ele não ficou, Jesus não ficou lá pregando. Mas Jesus falou para ele, quando ele quis andar com Jesus, Jesus, deixa eu ir contigo, Jesus falou, não. Ele era um discípulo de Jesus, mas ele não foi autorizado a acompanhar Jesus. A ordem que Jesus deu para ele foi permanecer em Gadara e pregar para os familiares e conhecidos aquilo que Deus havia feito na vida dele. E existiam também, aí talvez a gente não pode chamar como discípulos, pessoas que seguiam a Jesus. Como nós vemos lá, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, eram quantas? Milhares de pessoas. Várias vezes. A multidão que seguia Jesus. Mas Jesus disse o que para eles? Vocês estão me seguindo só por causa do pão. Eles não estavam interessados em Deus, nem na salvação. Eles só queriam o que Jesus poderia dar a eles imediatamente. O pão multiplicado, ou uma cura. Simplesmente estavam interessados no que Jesus ia fazer e foram embora. Esse eu não posso nem chamar de discípulos, mesmo que receberam algo de Jesus, né? E aí, nesse texto dos discípulos no caminho de Emaús, tem uma outra passagem que fala sobre eles, dizendo que, a gente vê aqui, no versículo 18, um deles, o nome era Cleopas. Deixa eu beber um pouco d'água. Eu falo muito, mas eu espero que vocês entendam um pouquinho.
Se ficar um pouquinho, já está bom. Porque eu tenho certeza que essa sementinha vai produzir frutos se você tiver interesse que ela produza. Cleopas, não tem acento, é Cleopas. É um dos nomes dos 12. Quando foi dissertado lá os 12 apóstolos, Cleopas estava dentre eles? Não estava. E um outro texto, uma outra referência, talvez Marcos, fala que quando eles voltaram, ele encontrou, olha aqui, no 33. E naquela mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Os apóstolos, os 11, estavam lá reunidos, estavam lá em Jerusalém. Esses 2 discípulos, eles não eram os apóstolos. Eles eram discípulos. Não foram os eleitos, não foram os especiais, não foram os nomeados, eles não receberam título, nada disso. Eles eram pessoas que acreditaram em Jesus, que seguiam a Jesus. E aí, com aquilo tudo que aconteceu, eles não entenderam. E eles estavam indo embora. Eles estavam indo para casa. Ou acredito que era a casa deles. E se fosse eu, no lugar de Jesus, eu diria assim, não entenderam nada e estão indo embora? Que pena. Foram embora. Largaram a promessa. Não entenderam nada. Não acreditaram. Paciência. Vou prestar atenção nos 11 e os outros, que pelo menos ficaram em Jerusalém. Mas Jesus é melhor que eu. Graças a Deus. Ele compreendeu a dificuldade daqueles discípulos. E eu fico imaginando que valor que Jesus viu naquelas 2 vidas, que eram discípulos dele, e que estavam indo embora. Eles não tinham entendido, e Jesus foi, e se aproximou deles, e explicou tudo de novo. Vocês acham que foi a primeira vez que Jesus explicou? A respeito da lei, dos profetas, de tudo que tinha que acontecer com ele. Eu tenho certeza que não foi a primeira vez que Jesus explicou. E Jesus foi lá e explicou tudo de novo para eles. E Jesus então se revelou para eles. Depois, quando os olhos se abriram, que eles viram, é Jesus! É Jesus que estava aqui o tempo todo. E aí Jesus sumiu. Aqui que está falando, foi eu que inventei não, aqui Abriram, 31, abriram-se então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu. Ali, dos olhos dele. Sumiu. E aí eles ficaram, você não estava percebendo? Você não estava sentindo o seu coração arder? A gente sentia o tempo todo que era ele. Mas a gente, como é que pode? Vamos voltar. Ele mandou, vamos voltar. E eu não sei, a Bíblia não falou mais o nome dele depois, mas Jesus não iria fazer uma retomada na vida desses 2 discípulos se eles não fossem dar frutos depois. Eu tenho certeza que Jesus os amou. E Jesus não se conformou com eles indo embora e abandonando tudo, porque não entenderam. Jesus foi lá, ensinou de novo e falou para eles mais uma vez, volta para o lugar que eu mandei você ficar, porque ainda tem muita coisa para acontecer, porque eu vou estar lá. E aí nós,
mais uma vez nos identificando com esses 2 discípulos. Nós não somos, né, os apóstolos de Cristo. Alguns de nós têm algum título, alguma posição, outros não. Outros são apenas discípulos. A maioria, aliás. Mas nem por isso são menos importantes. De forma alguma. O Senhor Jesus, Ele te busca no caminho que você está andando. E Ele te faz entender. E Ele te explica quantas vezes for necessário. Só que quanto mais você se atrasa a procurar entender, menos você vive da presença de Jesus. Menos você vive e faz aquilo que Ele tem para você viver e fazer. A gente precisa despertar o quanto antes. A gente precisa reconhecer Jesus na nossa vida, ao nosso lado, o quanto antes. A gente precisa. Quantas vezes o Senhor está falando conosco e a gente está incomodado e a gente está percebendo que Ele está falando alguma coisa e a gente fica, eu não entendi mesmo, né? Eu não entendi mesmo, paciência, né? Ou então a gente lê um texto na Bíblia e não entendi nada, que pena. Vamos continuar a vida porque não dá para entender. Eu não sou teóloga, eu não sou a pastora, eu não sou o presbítero, não é para eu entender. E a gente se conforma. Mas não foi para isso que o Senhor Jesus te chamou. E vou dar uma notícia. Ele não vai desistir de você. Ele vai continuar falando no teu coração. E nada melhor do que entendermos, do que nos abrir, para nos permitir enxergar a Jesus em todo o nosso caminho. E viver tudo aquilo que Ele tem para viver. Tudo aquilo que nós temos para viver e que Ele tem para fazer através da nossa vida. Nos coloquemos à disposição dEle. E vamos parar um pouquinho das preocupações, das confusões que a gente se mete. E vamos centrar naquilo que verdadeiramente importa, que é o conhecimento de Deus, que é fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos cantar essa música, esse hino dos discípulos no caminho de Emaús. E que esta noite seja a noite em que os seus olhos se abrem e que você reconheça o Senhor Jesus andando ao seu lado, te ensinando e te chamando para voltar. Que essa seja a noite do teu despertamento. Aleluia. Glória a Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E quem é esse que vem nos abraçando? E quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina
corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Aleluia. Eu tenho um apelo para fazer. Eu tenho certeza que se eu fosse perguntar aqui, quem deseja buscar mais a Deus, quem quer mais a presença de Deus, eu tenho certeza que vinha todo mundo aqui na frente. Por isso, para esse apelo, eu vou orar aí onde você está. Mas o que eu quero que venha aqui na frente é alguém que nesta noite sentiu que estava fazendo errado, que não estava buscando e que quer tomar agora a decisão de buscar. Não é somente uma decisão de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, não. É de verdadeiramente viver a presença de Deus.
E se porventura você tem sentido dificuldade, porque as dificuldades da vida têm te atrapalhado e você sozinho está tentando, mas não está conseguindo se organizar, não está conseguindo ter força, é esse que eu quero que venha aqui na frente, para eu impor as mãos em você e você vai ser liberto. Porque existem cadeias espirituais, existem demônios lutando todo dia para te impedir de buscar o Senhor. Para te impedir, para inculcar o seu pensamento de forma que você não vai entender. Mas maior é Deus para te libertar. Então, enquanto eu estiver orando por todos vocês, porque eu tenho certeza que todos nós precisamos de uma força maior e de um desejo maior para buscar ao Senhor. Essa oração é para todos. Se você sentir a necessidade de uma oração em especial, você vem aqui na frente. Eu, o pastor Fábio, estaremos orando pela sua vida. Oh, Jesus maravilhoso. Nós compreendemos, Senhor, que temos te buscado pouco, Pai. Nós compreendemos que tanto o Senhor tem para nos ensinar e a gente está tão ocupado com tantas coisas, Senhor. Eu peço que o Senhor venha dar continuidade neste avivamento que o Senhor tem feito nesta igreja e que o Senhor venha cada dia mais nos despertar para estar buscando a Tua face. Que nós possamos um dia, Senhor, cantar com verdade e com a realidade daquilo que nos acontece, de que nós acordamos apaixonados, que nós passamos o dia te amando e que a gente vai dormir pensando no Senhor e a gente acorda desesperado, buscando pela Tua presença, buscando pelo conhecimento do Senhor. Eu anseio por este dia, Senhor, porque muitos podem querer mensurar a quantidade que um ou outro busca o Senhor, mas eu posso falar de mim, Senhor. O tanto que eu busco, Senhor, eu tenho certeza que eu preciso buscar mais, porque eu preciso mais de Ti a cada dia, porque sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não faço nada, sem o Senhor eu não consigo sequer viver. Eu preciso mais de Ti, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, para que sejamos repletos e inundados da Tua presença, para que venhamos Te buscar, Senhor, a todo momento. Abre o nosso entendimento, Senhor, para perceber o Senhor. Abre o nosso entendimento para aprender de Ti. É a nossa oração nesta noite. E muito obrigada, porque eu tenho certeza que o Senhor fará. O Senhor sonda os corações e o Senhor vai contemplar e conceder a cada um segundo a porção da sua fé. Em nome de Jesus. Eu peço também, Senhor, que o Senhor alcance aqueles que estão assistindo pela internet. Também aqueles que não puderam vir, Senhor, mas estão em casa, porque tiveram algum impedimento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo vai alcançá-las. Repreenda, Senhor, toda amarração de Satanás. Que sejam desfeitos todos os laços que tentam atrapalhar o Teu povo de Te buscar, de vir à igreja. Meu Deus, eu oro também por aqueles que estão desapercebidos, por aqueles que estão, Senhor, confusos com tantas coisas e preocupações, ó Pai. Oh, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos usar para trazer uma palavra de despertamento para aqueles que nem sequer perceberam que estão longe. Oh, Espírito Santo de Deus, que venhamos estar tão cheios de Ti a ponto de transbordar. Que do nosso interior fluam rios de águas vivas para matar a sede dos sedentos. Aleluia. Oh, aleluia. Queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos que
nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Oh, Agora você tem a oportunidade de completar a tua adoração e a sua dedicação ao Senhor com a sua oferta e com a fidelidade dos seus dízimos. Enquanto o louvor continua cantando, ou essa ou outra, conforme vocês escolherem. Dedique ao Senhor a tua adoração na forma dos seus bens materiais. Aleluia! E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Preparamos a mesa, tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome lugar de honra. Eu tô em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Pra gente encerrar, se Deus tocar no coração, no seu coração, para estar dedicando uma oferta especial ao Senhor, você pode passar no cartão, você pode fazer a transferência, tá? Se durante a semana ainda você sentir no coração, nós sabemos que as bênçãos de Deus nós não podemos comprar, certo? O dinheiro que a gente entrega, que a gente devolve ao Senhor o dízimo, que a gente oferece como oferta, de forma alguma compra as bênçãos. Porque tudo que a gente precisa já foi comprado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que nós fazemos é demonstrar ao Senhor a nossa gratidão, demonstrar a nossa dependência dEle. E o que a gente faz é investir
para que mais pessoas venham a experimentar a glória de Deus nas suas vidas. Então, deixa o Senhor te usar, porque nós temos feito muitas obras e nós temos nos empenhado para pregar o Evangelho, e que você seja participante também desse grande ministério. Amém? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Vão na paz do Senhor.